Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que todo ano, principalmente no final do ano, Zuckerberg, Bill Gates, Will Smith, todos os grandes e poderosos somem, não aparecem na mídia, né? Só atualizam as contas, né, nas redes sociais, que são os funcionários, com fotos antigas e tal, mas eles não aparecem na mídia. Tem um período ali de 14 dias que eles ficam escondidinhos. Por que será? Por que todo ano se fala de tempestade solar, pulso eletromagnético? Por que eles falam sempre dos solstícios de inverno ou de verão, que são sempre essas datas, né? Tempestade solar pode vir em tal dia, né, que é justamente a data de inversão magnética. Então, por que eles sempre falam isso? Há uma pergunta, né? Muitas pessoas não acreditam na inversão magnética. Pode ser que de fato ela não exista, tá? Porém, uma coisa eu posso garantir para vocês, que o mundo vem sendo resetado. Por exemplo, a gente pega a história de Tartária, ela sumiu do mapa. Não foi um confronto militar, não, ela simplesmente desapareceu. A civilização inteira desapareceu. A Atlantis sumiu, desapareceu também. Então, assim, a gente pega os mapas de Marco Polo, Urbano Monte, inclusive o Marco Polo você aprende na escola. Meu, os mapas são indescritíveis. No Senado hoje existe um livro chamado História de Colonização dos Portugueses no Brasil. História de Colonização dos Portugueses no Brasil, retratando a história brasileira, né? E nesse livro tem mais ou menos 1.500 páginas, né? É uma verdadeira bíblia, né? Imenso livro. Ele vai falando sobre cartas de Pedro Álvares Cabral, cartas de Marco Polo, sobre tudo que estava acontecendo no Brasil, uma história do teu país. E quando você pega o mapa do Brasil, no próprio livro que o Senado tem, não tem nada a ver com o nosso agora. Não tem absolutamente nada a ver. Então a gente fica se perguntando de quanto em quanto tempo que as coisas são resetadas, porque alguma coisa acontece. Só não sabemos o que. E aí, a gente fala sobre isso porque você perceberá que cada vez mais vai aparecer notícias agora no final do ano, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, falando sobre, né, pulso eletromagnético, sobre inversão magnética, sobre resetar a internet, sobre a internet cair, sobre a blackouts, vai começar uma onda de blackouts agora, a falta de luz, vai acontecer um monte de coisa. É o que eles dizem. Pode ser que aconteça? Não sei, pode ser que não aconteça. Ano passado, por exemplo, não aconteceu. Só que todo ano esses caras falam a mesma coisa. Todo o ano esses poderosos eles se resguardam durante 14 dias. E eu acho interessante todo ano falar a mesma coisa para você poder, pelo menos, saber, né, o que está acontecendo. Se vai acontecer ou não, fica a cargo de Deus, tá? Mas eu queria trazer para você. E de antemão, olha só, para você poder entender sobre isso, tá? Lá na comunidade fechada, nosso conteúdo premium, você pode acessar tanto pelo YouTube ou pelo conteúdo premium. A vantagem do conteúdo premium é que você tem o meu suporte pessoal e acesso a todos os meus cursos. Eu falo sobre isso aqui, ó. Conhecendo equipamentos para o solstício de verão e de inverno. Por quê? Porque a elite mundial faz a mesma coisa, né? O povo padece por falta de conhecimento. Oséias, então eu falo assim, ó, você tem que saber, são esses eventos que acontecem em sequência, a coisa vai acontecendo assim, 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 e é por isso que a elite mundial vai recuando, por isso que eles estão desesperados para poder implementar uma coisa nas pessoas sem o consenso delas, mas a gente fala sobre isso lá na comunidade fechada, tá? E claro, né, tem assuntos muito interessantes que é importante você saber. De antemão, olha só, eu trouxe aqui para vocês lá na nossa... na comunidade fechada dentro do Telegram, essa é de graça, tá? Eu sempre publico alguma notícia importante que está rolando, né? Então o Telegram é a fonte de informação mais importante que nós temos agora. É mais importante você me acompanhar pelo Telegram do que pelo YouTube, só para você ter uma ideia. O YouTube, beleza, você me assiste e tal, mas o mais importante é pelo Telegram. E aí acontece, nós temos aqui uma onda de coisas que estão acontecendo, tá? Por exemplo aqui, ó, terremoto com magnitude 7.4, né? Muita coisa estranha acontecendo. Isso no México, tá? Eu vou tirar o som aqui devido a diretrizes autorais, mas basicamente é o seguinte, ó. A gente tá tendo aqui um terremoto, os caras mostrando aqui os escombros, né? Um pedaço do muro caiu, algumas coisas aconteceram, o cara tá filmando. Aí nós chegamos aqui, outra coisa, né? A galera aqui filmando, tal, muita coisa interessante acontecendo, e tudo isso é terremoto, né? Aí, olha que coisa interessante também que eu queria trazer aqui pra vocês, ó. Que eu acho que é um pouco interessante aqui. Os caras estão mostrando dentro da propriedade, balançando, ó. Né? As coisas estão tremendo, né? O celular ele tem estabilização. Por que você acha que existe estabilização de imagem no celular?
Você acha que é por acaso? Então a Terra está tremendo, chacoalhando e o telefone retinho, né? Tudo tem um propósito, meu irmão. Obscuro, né? Mas tem. E aí, olha só, galera, né? Parada, as coisas balançando. E olha só quem mora na cidade. Olha o grande perigo de quem mora na cidade, ó. Vou te mostrar agora o grande perigo de quem mora na cidade, ó. Um prédio desse tamanho aqui. Uma coisa como essa cai. Quem tiver próximo, 2, 3 quarteirões, vai embora do mesmo jeito. Então vamos dar um exercício aqui para você ver, tá? Vamos supor São Paulo, Brasília, vamos supor Belo Horizonte, Curitiba. Imagina esses arranha-céus. Qualquer terremoto que acontece vai fazer com que o prédio vibre. É aquilo que eu falo, a gente tem que lembrar do fenômeno da liquefação. O que é o fenômeno da liquefação? A terra, que é firme, vai ficar meio maleável. Com o terremoto, a terra fica mais maleável. Então, a fundação, a estrutura do prédio, ela pode, em vez dela estar reta assim com as estacas aqui, ela pode simplesmente tombar. E a força, né, fazer com que o prédio não consiga submeter e ele vai desmoronar. E aí é um efeito em cadeia, porque se um prédio bate no outro, a coisa vai piorando. Então, qual que é o grande problema disso, né? Os poderosos, o que eles fazem? Todo final do ano, quando é só você olhar o calendário, eu não vou falar as datas aqui, porque pode ser que elas eventualmente mudem, tá? Devido ao dia estar sendo mais encurtado, talvez você não esteja percebendo isso, as datas podem mudar. Mas é o seguinte, no solstício de inverno e no solstício de verão, uma recomendação pessoal para você que uma semana antes e uma semana depois, assim como a elite mundial faz, não fique nas grandes capitais. É uma recomendação. Se vai acontecer ou não, não faço ideia. Mas é uma recomendação, pessoal. Pega a sua família e saia da cidade. Vai fazer uma viagem, vai para algum lugar, para algum canto, entendeu? Que não tenha prédios, pelo amor de Cristo, né? Então o que acontece? Os caras estão filmando esse terremoto, é aquilo que eu falo. Eu trouxe um vídeo passado aqui falando sobre, né, cada vez mais notícias sobre blackout, terremotos, né? E olha que coisa interessante, os caras filmando esse prédio, evidentemente a estabilização de imagem do celular não permite que você entenda que está tremendo as coisas lá. E lá, imagina um prédio desse desmoronando. Então os caras estavam filmando e muita coisa estranha estava acontecendo, né? Por exemplo, né, a questão aqui do céu. Olha como que estava o céu. Aí eu te falo uma coisa, o período de inversão magnética pode ser que não aconteça. Mas tá, vamos supor que não aconteça. O período de reset mundial, ele é avisado anos antes. O apocalipse realmente é quando a vinda do Messias, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Agora, todos os grandes eventos, muitas vezes eles são, né, pré-configurados, né? Por exemplo, os maias têm história sobre isso com o calendário dos ciclos. Não é calendário do fim do mundo, mas sim do ciclo, tá? E aí acontece, olha só, ali você tem um terremoto, isso foi no México, tá? Você tem um terremoto acontecendo, terremoto. Só que ao mesmo tempo que você tem um terremoto, você tem o quê? Olha só, olha o céu mudando de cor. Aí você fala, mano, o que isso tem a ver? Meu, o céu muda de cor quando acontece a inversão magnética pela cultura da nova era, pelos esses povos pagãos, nova era, cultura de adoração aos astros, aos anjos caídos, que escreveram as pedras guias da Geórgia. É o povo que sempre está retratando o fim, tá? Esse povo aí diz que o nosso céu, tá? Ele simplesmente é azul. E quando acontecer a inversão magnética, ele vai ficar laranja. Pode ser que não aconteça. E aí, os eventos acontece terremoto, 3 dias de escuridão. É aquela história que você sempre escuta aqui no YouTube alguém falando sobre isso. E aí o que acontece? Né? Todo ano isso é notificado, né? Todo ano isso é notificado. Mas o interessante é o quê? Olha como que o céu está mudando de coloração. Ó. Olha como que o céu está mudando de coloração. Então, simplesmente, tá? Simplesmente, se tivesse só o terremoto, beleza, ok. Ó, México deu terremoto, natural, são placas tectônicas. Né? A verdade que ninguém quer contar é que debaixo dos continentes estamos em mar. Né? Existem 2 vezes mais água debaixo dos continentes do que no próprio mar. Então, né, os continentes eles estão em cima, né, do mar e por isso, né, às vezes acontece terremotos, às vezes acontece alguma coisa, é um período natural. Porém, o céu mudar de cor não é natural. O fato de haver terremoto pode ser até justificável. Agora, o céu ficar mudando de cor não é algo
natural. Então a coisa parece estar bem estranha. E foi retratado também, foi flagrado, né, no México, por exemplo, sobre uma luz que acendeu. Estava acontecendo um terremoto, o céu estava mudando de cor e ainda no meio da cidade brotou uma luz estranha. Aí o pessoal fala que pode ser HAARP, uma arma do governo. O pessoal fala que pode ser o início de uma grande catástrofe que está pressuposta que vai acontecer. De fato não sabemos, mas a elite mundial, Bill Gates, o Quebec, toda essa galera da elite mundial, eles são o povo da nova era. Eles não são... O pessoal pensa que esses caras são satanistas. Não. Eles não têm a conjectura que Lúcifer é o diabo. Eles têm a conjectura que Lúcifer é Deus. E na nova era a mesma história. Então tem um culto de adoração dos astros. Mitra e outros. Apolon, que virou Apolo, né? Eles têm essa cultura. Então esse povo da nova era, o que acontece? Eles sempre estão observando essas datas. Se vai acontecer ou não, não sabemos. Não fazemos nem ideia. Mas eu achei interessante trazer isso aqui para vocês. Então, como é que acontecem os eventos, por exemplo, do solstício de inverno e solstício de verão? O dia ele é encurtado. Nós estamos percebendo que os dias estão passando rápido. Ah, mas eu olho para o meu celular, o horário é o mesmo. Meu irmão, o celular é do diabo. A elite mundial controla. Então, ele já tem uma programação no celular para encurtar o tempo. Tá entendendo? Como assim? Você pega o seu telefone, você pega, por exemplo, o seu relógio analógico, aquele que fica tic, 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 e espera uma semana. Configura ele meio-dia, pega o seu smartphone e configura ele meio-dia. Espera uma semana, esse relógio faz tic, 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 volta e confere as horas. O seu relógio analógico deu 2 horas da tarde, o seu celular deu meio-dia. Por quê? Porque o analógico ele é pré-configurado, né, numa questão de hora mundial, que hoje já não existe tanto assim. Então o smartphone ele vai recebendo atualizações sem o seu consenso. Muitas vezes você deixa no modo avião, mas como eu digo aqui, é fictício, eles mandam a informação e atualizam a hora. Por que você acha, olha só coisa interessante, por que você acha que você não consegue acessar um site se o seu computador tiver com a hora errada? Você não consegue acessar um site. Se o seu smartphone tiver com a hora errada, você não consegue acessar um site. Tenta. Eu espero. Pause o vídeo, mude a data do seu telefone e tente acessar um site. Tente acessar. Você vai perceber que não vai funcionar. Agora, por que não vai funcionar se a sua hora está errada? Porque simplesmente é o que eu estou lhe dizendo. Existe uma atualização mundial. Então toda a programação, toda a linguagem de programação, Python, C++, tudo o que acontece na internet, ela é pré-configurada em horas. E se o relógio não bater com o relógio central, digital, não abre. Então, se o telefone estiver desatualizado, não abre nem o WhatsApp. Então ele precisa estar fixado naquele horário. Por isso que se o dia encurtar, o seu telefone vai fingir que não viu. Então se um segundo for, sei lá, 1000 milionésimo, e passar para 900 milionésimo um segundo, o seu telefone vai fazer a correção. Tá entendendo? É assim que funciona a elite mundial, debaixo do seu nariz. Então eu falo sobre os relógios mecânicos, mas o que é interessante é o quê? Nesse terremoto, nós tivemos uma luz estranha, algo estranho acontecendo. Nós tivemos esse céu piscando, uma coisa muito estranha acontecendo, tá? E você vê, ao mesmo tempo que estava piscando, olha os blackouts. Olha os prédios piscando, né? E depois, ó, a luz volta nos prédios, né? Mas você percebe que vai começar a faltar luz. E aí, olha a coisa interessante, o céu tá ali piscando, uma coisa bem estranha, né? E outra coisa, você vê aqui, ó, olha só, lá, né, as luminárias mexendo, ó, os fios mexendo com o terremoto. Ah, mas por que eu não tô vendo vibração? Estabilização de imagem do smartphone, tá? E claro, o cara que mora num lugar desse, né, tem sempre um prédio colossal para cima. Então, meu irmão, quando eu falo para as pessoas saia das cidades, não é porque eu sou soberbo. Não é porque eu sou soberbo. A Bíblia fala, a Bíblia ensina que o povo de Deus não habita em cidades pagãs. O povo de Cristo, que é os cristãos, na Bíblia tem histórias, na antiga aliança, sobre, por exemplo, Ló, né? Por exemplo, Deus mandando anjos tirarem os seus eleitos das cidades, porque viria grande e repentina destruição. Então você vê o tempo todo Deus tirando os caras das cidades. É simples assim, tirando das cidades.
E aí, meu irmão, cidade nunca é um bom lugar para você ficar. O pessoal acha que isso é exagero, mas deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Hoje, no Brasil, não tem terremoto. Quer dizer, existe terremoto no Brasil, mas você provavelmente não deve ter experimentado um. Mas vai começar a ter. O Brasil, as casas não são comportadas para neve, tá? Mas já nevou. A gente percebeu que pela primeira vez na história nevou em Minas Gerais. Assim, quanto tempo que não nevava em Minas Gerais? Acho que nunca aconteceu, minha opinião pessoal, tá? Então começou a nevar. Aí as casas, por exemplo, na grande parte do Brasil, elas não são projetadas para neve. A neve pesa. Então, eventualmente, a laje pode desmoronar e, eventualmente, tá, o forro, a telha pode não aguentar. Então nós temos esse problema, tá? Isso por conta da neve. Pode ser que aconteça novamente? Pode ser que aconteça novamente, não sabemos. O cara que é desperto, ele tá sempre planejando as merdas que vão acontecer. Aí, outra coisa que é interessante, nós temos enchentes. Ano passado teve uma enorme enchente em Belo Horizonte. Esse ano vai ter ainda. Então, você está se programando, tem que se programar. Então vai ter enchente, as coisas vão subir. Cada vez mais os eventos vão acontecendo. Então é enchente, é neve, é terremoto. Aí você imagina, os prédios no Brasil não são preparados para terremotos. Por quê? Como a Enéas mesmo dizia, esse país é um país abençoado. Não tem terremoto, não tem furacão, não tem nada. Tá só o ano inteiro, tudo que se planta se colhe. Então as pessoas fazem os prédios condizendo com isso. Ninguém quer gastar 1 milhão, 2 milhões a mais em investimento num prédio, 30%, 40% do seu orçamento, isso assim, no passado, né? Simplesmente com algo que poderia acontecer. Ninguém faz isso. Então os caras fazem baseado que não vai ter terremoto. E aí o que você acha que vai acontecer com as cidades? Vão desmoronar tudo. Irmão, se as cidades ficarem um dia sem a polícia, vamos supor que todos os policiais, dos municipais aos federais, todo mundo faça apenas um dia de greve, tá? Vamos supor que um dia todos os policiais não saiam de casa, não se abram os quartéis generais, nada. Tudo aquilo ali fica fechado. Um dia. Se a bandidagem souber, vai começar a maior onda de crime da história da humanidade. Vai ser um dia sem lei. Né? Tem até um filme chamado Purge, né? O Expurgo, né? Que é basicamente isso aí. Se você ficar um dia sem esgoto na sua cidade, vamos supor que todo mundo vai apertar a descarga e vai transbordar porque o esgoto não vai mais comportar. Ele simplesmente foi trancado. Ou simplesmente aconteceu um terremoto e desviou o esgoto da cidade e simplesmente não tem mais. O reparo vai demorar meses. Então simplesmente vai estar todo mundo ilhado em bosta. O que você acha que vai acontecer? As pessoas vão se revoltar, vai ter caos social. Se ficar um dia sem comida, o que você acha que vai acontecer? Então a cidade, ela é uma bomba relógio. Porque as pessoas surtam. Coloca na sua cabeça que você pode ter a cabeça no lugar, você pode ser um cara tranquilo, você pode ser um cara... Mas tem gente que surta. Eu, por exemplo, meu irmão, quando eu tô no clube de tiro, eu fico com a minha arma de fogo. Tem gente que bota a mão na arma de fogo e fica tremendo. Então tem gente que surta. Tem gente que não consegue lidar com a situação. Então o que acontece? Olha só, acostume-se com os problemas. Então, na cidade as pessoas vão surtar. Pessoas surtadas fazem coisas que elas não queriam fazer no desespero. Elas começam a brigar. Elas começam a ficar estressadas, elas começam a querer roubar, a furtar, a matar. Então, esse é o grande problema das cidades. E aí, a elite mundial sabe que os eventos estão vindo. Esse pessoal, todo mundo é da elite mundial, eles sabem que uma hora esses eventos vão acontecer. E, eventualmente, não vai ter comida para todo mundo. Por que não vai ter comida para todo mundo? Porque, simplesmente, o sol está ficando cada vez mais quente, os alimentos não estão suportando esse calor e não vai dar mais trigo, não vai dar mais soja, não vai dar mais nada. Então, cada vez mais, a colheita vai ficando mais difícil de ser alcançada. Então, eles estão reduzindo as pessoas para suprir, para se adequar à quarta revolução industrial e também ao que vai acontecer na Terra. Então, eles estão se adequando. É por isso que existe uma agenda de Pararapururu, voamento. Para quê? Para se adequar. Então você tem que estar entendendo isso. Então as cidades, com toda certeza, vão embora. Eu duvido. Jericó, Babilônia, olha como é que era com Ló, olha, por exemplo, com Tartária, sobrou alguém lá, não sobrou ninguém para contar a história. Então é assim que acontece. Então você tem que entender
que é necessário que você não more no campo. Ah, mas se eu não morar no campo, se eu não moro na cidade. Ah, se eu não morar na cidade, eu vou ter que pegar 2 ônibus para trabalhar. É melhor você pegar 2 ônibus para trabalhar e você ter um terreno para você começar a plantar, fazer alguma coisa, do que você ficar na cidade e por causa de comodidade. Comodidade é passageiro, a coisa vai piorar. Ah, mas eu recebo 5 mil reais de salário. Esse gordinho aí não sabe o que fala. Meu irmão, 5 mil reais de salário em 2025 vai ser igual a 2 mil reais de salário. Porque a inflação está absurda. Só você que não percebeu. Então o gasto que hoje você paga 90 reais, 80 reais, em 2025 vai estar 250. Tá entendendo? A conta de luz que você paga hoje, 300 reais, 2025, vai estar 750. O aluguel que você paga hoje, 1.000, 1.100 reais, ou sei lá, o financiamento Minha Casa Minha Vida, vai estar um absurdo. Então as coisas vão acontecendo. A fruta, comida, tudo que você vai comprar vai encarecer. Aí você vai olhar para trás e vai falar assim, poxa vida, eu ganho 5 mil reais, ganho 4 mil, 3 mil, não sei quanto você ganha, e meu dinheiro não dá para nada. Chama-se inflação. Lei da oferta e procura. Tá ficando escasso o alimento, vai subir de preço. Lei da oferta e procura. Então, o fato de você regredir para o campo, você vai ter condições de plantar. Então, por mais que custe... Cara, olha a Venezuela. Na Venezuela, um frango custa 1 milhão de pesos lá. Não sei se a palavra correta é pesos, tá? Me desculpe se eu estiver falando errado aqui, mas a moeda é venezuelana, tá? Eu vou colocar como pesos aqui para ficar fácil de associar. O frango na Venezuela, pra você comprar um frango assado, custa 1 milhão de pesos. É como se fosse 1 milhão de reais brasileiros, tá? Então, o cara que ganha 1 milhão de reais por mês. Imagina o cara que ganha 1 milhão de reais por mês, tá? Imagina o cara que é dono de uma grande corporação, vamos supor. Ele ganha 1 milhão de reais por mês de lucro, tá? Não é faturamento. Ele vai ter condições de comprar um frango. Entendeu? E você que ganha 1.000 reais, você vai ter condições de comprar frango? Você vai ter que comprar ração, você vai receber ração do governo. E aí, eu até publiquei um vídeo ali sobre a ração do governo que estavam fazendo ali, tá? Aí, inclusive, qual que é o nome do lugar que estavam dando ração aqui? Eu esqueci o nome aqui, tá? Deixa eu ver. Eu esqueci o nome aqui. Mas Vietnã, tá? Esse é um vídeo aqui do Vietnã. Os caras entregando ração, o governo entregando ração. É isso aí, meu irmão. Então, basicamente, o que eu quero que você entenda, tá? É o seguinte: se você tem uma criação de galinha na sua propriedade, você não vai gastar 1 milhão de reais para comprar galinha. Você já tem a galinha. Então, a coisa vai caminhar para trocas voluntárias. Né? A coisa vai estar caminhando para trocas voluntárias. Ah, eu quero comer um mamão. Você troca um mamão por 3 ovos. Ah, eu quero comer uma cana de açúcar. Ou eu quero comer uma galinha. Você troca uma galinha, de repente, por uma coisa que você tem. Então você vai começar trocas voluntárias. Tá? É assim que vai ser no futuro. Então, como é que são os fazendeiros? Primeiro ponto, você tem que proteger o que é seu, né? Não adianta você querer morar no meio do mato, produzir em abundância e os caras roubar de você. Né? Você tem que sustentar a sua família, né? Existe um momento de misericórdia e existe um momento de batalha, tá? Não existe misericórdia na batalha. Existe misericórdia antes da batalha. Então o que acontece? Você ajudar uma pessoa, por exemplo, o cara tá passando necessidade, sei lá, e ajudar, é uma coisa. O cara roubar a sua comida numa fazenda é outra coisa. Isso é um estatuto messiânico, perpétuo, Êxodo 20. Então, simplesmente, o que eu digo pra você é o seguinte: você não tem misericórdia na guerra porque o seu oponente não tem misericórdia de você. Então você vai ter que resguardar. Tá entendendo? Você tem que pensar. Então você tem que começar a abrir o seu leque de pensamento. Ah, mas a arma no Brasil tá muito cara. Nem que seja que você compre, por exemplo, uma mais barata, tá? Uma calibre 12. Pelo menos o calibre 12 é mais barata, resolve o problema. Uma Puma 357, alguma coisa dessa vertente. Né? O ideal seria você ter uma 22, para você caçar animais menores, tá? Mas, se for javali, se brotar javali do além na sua propriedade, calibre 12, tá? Balote. Mas basicamente é o seguinte: você precisa de campo, você precisa de uma coisa para plantar. Então você tem que começar a se organizar, tá? Quando o cara entendeu que a vida dele é uma farsa, tá na hora dele tomar o caminho correto. Minha vida, eu tô indo direto ao precipício. Percebi que minha vida é uma farsa, tá na hora de eu corrigir. Tá na hora de eu corrigir e voltar pro bom caminho. A salvação, ela é de graça e individual. Agora, o sofrimento, todos nós vamos passar. Você escolhe como você quer sofrer. Se você quer sofrer de forma intensa ou de forma gradativa. Até a volta do Messias. Você tem o poder da escolha. Tá bom?
Deus deu a você o condicionamento do arbítrio, né? Do livre-arbítrio. A gente chama de livre-arbítrio, mas é arbítrio. Então você tem escolha. Você quer sofrer muito, quer sofrer pouco. A escolha é sua. Então, o conselho que eu dou para cada um aqui é que tá estranho. Essa questão de terremoto está estranha. E eu achei interessante trazer para que vocês entendessem que a coisa está sendo encoberta, mas parece que tem algo que vai acontecer. Parece. Se vai acontecer ou não, não sabemos. Por isso eu falo, mas Humberto, um terreno no campo, eu olho lá na OLX, no Viva Real, 250 mil reais, 200 mil reais. Eu não tenho condições. Meu irmão, você está olhando terreno em cidade de ouro. Comece a afastar um pouco de onde está. Eu estou, por exemplo, na Grande BH, terreno 250 mil. Começa a andar 200 km para frente. Né? Dando exemplo, lá Paraupeba, lá no fim do Cafundel do Judo. Vai lá, é um terreno lá. Já baixou de preço. O que eu sempre recomendo aqui? A melhor coisa que você pode fazer é ir no local. Reserve um dia, vai de carro, se hospede em um hotel e vá perguntando. Vai na zona rural perguntando. Você conhece alguém que está vendendo terreno aqui? Na região de São Paulo, de Rio Grande do Sul, onde é que você for? Conheço um cara que está vendendo. Meu irmão, as melhores oportunidades não estão na nossa cara. Entenda, nós temos que ir até as oportunidades. Não podemos esperá-las virem até nós. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tomar o primeiro passo. Ver, olhar. Não, o cara financia, não sei o quê. Você vai olhar. De repente você encontra terreno por 15 mil reais. Eu mesmo encontrei terreno grande. Por quê? Porque o cara tinha feito um negócio de eucalipto, já tinha feito a poda de eucalipto, tinha um córrego no fundo, então tinha água, e o cara estava desfazendo porque ele estava indo morar para os Estados Unidos. E ele não queria tomar conta daquele negócio. Só que ele viu que não dava para vender em grande quantidade, que ninguém tinha tanto dinheiro, ele começou a ratear. E o fato dele ratear, ele começou a vender. E aí, como tinha cortado os eucaliptos, ficou um terreno um pouco difícil de ser trabalhado, mas o cara estava vendendo uma grande quantidade de terreno por um valor muito micho. Então existem essas oportunidades. Elas não vêm até você. A oportunidade não vem até você. É você que vai até elas. Tá entendendo? Então esse é o conselho que eu passo para cada um de vocês. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links na descrição e nos comentários, tá bom? Fique na paz.